Bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma aula de arte. Bom dia, Gi, tudo bem? Como que vocês estão? Na crença da volta ou não das aulas? Bom dia, Bianca. E aí, acreditam que volte ou não? Esperar, né? O Estado e o município já optaram pela não volta, né? Eu também acredito que não, João, mas nós não sabemos, né? Bom dia, Bia, tudo bem? Nós realmente não temos esse controle. O sindicato das escolas... já está acabando, né? Afinal, já estamos... Então, Elô, nós já estamos no último bimestre, né? Eu entendo assim, o Estado e o município não volta mais, né? Já saiu um decreto ontem, inclusive, um documento do Estado, já por essa não volta. E ontem saiu uma portaria do MEC flexibilizando as aulas remotas. O que é isso? A escola ela pode optar. Então, se ela fizer opção pelas aulas remotas, ela tem até dezembro de 2021 para continuar com esse ensino remoto. E se voltar, ele tem que voltar gradual, né? Essa volta escalonada. Hoje, se as escolas voltarem, eu penso que é facultativo, não é obrigatório. Henrique, tem isso, ele é facultativo, ele não é obrigatório. Então, se eu tenho numa sala, por exemplo, vou dar um exemplo de um terceiro ano nosso, que tem 120 alunos, claro que tem 60 em cada um, é uma sala com 60 alunos, onde 15 voltam, né, 15 voltam. O restante que está em casa, ele tem que ter a mesma qualidade de ensino, então a escola ela tem que investir em equipamento bom, tem uma internet boa, equipamento de sonorização e vídeo. Então, em termos de custo-benefício, o investimento é muito grande, além de cumprir todas, né, essa questão também, mas aí tem que ver a questão desse plano de biossegurança. Não vai mesmo, isso é fato, tá? Isso assim, eu fiz uma pesquisa, eu estou na coordenação na escola que eu trabalho, eu fiz uma, eu fiz uma pesquisa e lá eu perguntei para os pais, né, de 171 pais que eu tenho, ali 68, eles se sentem inseguros em enviar os seus filhos. Então, quer dizer, ali, mas eu estou falando ali de um ensino fundamental 1 e um fundamental 2, tá? Não estou falando de ensino médio, tá bom? É uma outra realidade. Então, assim, eu não sei se a escola já fez esse tipo de questionário. Não, meu filho também estuda em uma escola particular, lá eles fizeram, se volta ou não, para ter uma opinião dos pais. Ainda não voltou, só voltou a educação infantil e o berçário, tá? Então, aguardar. O sindicato das escolas particulares está fazendo uma pressão para voltar, mas aí ela vê questões financeiras também, tá bom? Então, tem que pesar. Porque se a gente parar para analisar num olhar racional, a única coisa que não está funcionando são as escolas. Os bares estão lotados, né? Show liberou, cinema liberou, tudo liberou geral, e as escolas não. Então, fica uma coisa meio discrepante. Incoerente, na verdade, tá? Então, assim, eu não sei, tem que pensar, né? Tem que pesar, então, assim, mas é uma questão para ser ano eleitoral também, isso é verdade, a escola faz o público pensar, né, na hora de votar, como eu já disse, pensar é perigoso, né? Bora lá? Queridos, hoje nós vamos trabalhar hoje nosso último conteúdo do caderno, da apostila 3, tá? Semana que vem, não, após o feriado, nós já vamos começar com a apostila do quarto bimestre. Mesmo estando no quarto bimestre, eu preciso fechar, porque a gente vai falar de um movimento hoje artístico chamado Rococó. É um movimento que ele é um movimento paralelo ao barroco. Então, é um movimento que ele tem assim, isso, nós estamos já no quarto bimestre, né? Ele é um movimento que é um movimento importante, mas é um movimento, assim, se você parar para pensar em questões ideológicas, reflexivas, vamos lá. Renascimento, ele veio para quebrar o teocentrismo da Idade Média, ele veio com o antropocentrismo, né? Ciência responde, a arte ganhou uma certa autonomia, pesquisa e tudo mais, ok. O Barroco, ele veio para resgatar um pouquinho, né, resgatar esses fiéis que haviam se deslumbrado com essa ciência, afinal 2 mais 2 é igual a 4, porque é científico, não é porque Deus quer, né?
E aí ele utilizou da arte para aproximar os fiéis a Deus, com uma ornamentação exagerada, muito dourado, muito detalhe. E aí houve esse outro movimento, o rococó, que, tá, mas o que é? Que prega simplesmente a decoração, a ornamentação, o figurino, os bibelôs que a gente encontra hoje para comprar o souvenir quando a gente viaja, essas esculturas de baixa estatura vêm do rococó, tá? Então, assim, é um movimento que ele tem algum cunho ideológico, reflexivo? Quase nada. Ele trabalha com tons pastéis, principalmente na sua pintura, esse tons de... Está até usando muito a questão do verde, do rosa, muito presente no movimento rococó, né, em suas pinturas e tudo mais, mas faz parte de um movimento, vamos pensar assim, mais estético, tá? Porque a arte também é estética, né? A gente não tem que pensar só como arte como forma de protesto, como forma de reflexão, tá bom? Tudo bem até agora? Alguém quer falar alguma coisa? No? Eu vou, então, compartilhar com vocês a tela, ok? Se chama Conchas e Curvas, né? Que nós vamos falar sobre rococó, arquitetura, pintura e moda, tá? Tem tudo a ver. Para quem gosta de moda, é um movimento que ele foi totalmente revolucionário, né? Ele pensou de uma forma diferente. Foi o que eu falei, ele foi estético, né? Candelabros de mármore, Carrara e luminárias com folhas de ouro fazem parte da coleção Barroco Rococó, desenvolvida na Galeria de Roma. Dessa vez, os criativos irmãos se inspiraram nesses dois estilos que celebram tanto a decoração dos palácios franceses quanto a produção brasileira do século XVIII. Por aí já dá para imaginar a riqueza de detalhes nas obras. Para criar os objetos imóveis, eles se apoiaram em características marcantes dos dois movimentos. E assim abusaram do uso de materiais nobres e utilizaram a bronzatura, técnica utilizada por romanos há mais de 2.000 anos atrás, que consiste em uma pátina com folhas de ouro, um luxo só. Rococó e barroco, a questão da ostentação, do dourado, do luxo, do brilho, tá? Mas o bom humor característico dos designers continua presente. Essa técnica também foi aplicada em objetos comuns, como, gente, escovas de dente e um jacaré plástico para compor o que era para eles, né, seria o barroco nos dias de hoje. Uma das peças que mais gostei foi o sofá, que combina estofado de pele falsa em uma estrutura dourada, composta por pequenos jacarés e répteis dourados que se entrelaçam para sustentar o móvel. Você já conhecia os irmãos Campana ou outro artista que cria imobiliário de forma extravagante? Vocês já ouviram falar? Eu vou mostrar essas imagens depois para vocês, tá? Alguém já ouviu falar? Algum móvel com uma forma totalmente extravagante, diferente? Como assim? Acho que não. Ah, Não, né? Aqui, ó. Olha aqui, gente. Em sua opinião, gente, qual que é o objetivo desses irmãos em aplicar uma técnica, dessa técnica do dourado nas suas criações? Vocês acham por que eles utilizavam essa técnica de aplicação da pátina do dourado? O que é a pátina? Ó, enaltecer? Oi? Enaltecer a obra, talvez? Deixar mais luxuoso, né? Mais destacar, dá mais brilho, dá mais... Porque se eu tenho um móvel e pinto de uma cor muito neutra, eu não quero destacar, eu não quero enaltecer, tá? E aí, quando eu trabalho com essa peça... Gente, olha a peça aqui. Ah, então esse é o objeto. O objetivo é esse, tá bom? Então, a técnica da pátina, para quem nunca ouviu falar. Então, você tem um móvel de madeira, você lixa, você passa uma cor no fundo, e depois você espera secar, passa uma outra cor. Por exemplo, fundo eu coloquei, vou dar um exemplo azul, passei azul. Esperei secar. Em cima eu passo branco, espero secar também, tá? As cores não vão se misturar porque as duas estão secas. Quando eu começo a lixar, entre o branco e o azul, começa a aparecer aquele azul de leve, tá? Essa técnica é chamada técnica da pátina, tá bom? E ele fazia isso com essas folhinhas de ouro, tá? Aqui, ó, depois de conhecer um pouco da criação dele, propõe a ideia de mobiliário de forma similar. Então, isso daí a gente vai conversar depois, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre o próprio movimento rococó. O barroco chegou ao seu extremo por volta do século XVIII, mais precisamente entre os anos que antecede a primeira década desse século. Por volta de 1710 e 1780,
surgiu primeiramente na França e depois no resto da Europa um movimento chamado Rococó. Esse período prezava pela feitura de obras de uma maneira mais sutil, mais leve, com manifestações de cores mais suaves do que as presentes no Barroco. Observem as duas obras, ó, do Caravaggio e do Fragonard. Ó, tá? Então, assim, eu tenho o Barroco do Caravaggio e tenho o Rococó aqui, o jogo de quentes berbigões. As cores, tom pastel e a intensidade da luminosidade, o escuro aqui do Barroco. Vocês conseguem identificar essa diferença? Tem alguém comigo? Tem, calma, tem que pensar. A presença das cores, Acho que sim. do tom pastel, tá? Do verdinho, do rosa, é muito forte no Rococó. É só observar essa obra, que ela é inteira, né? Ela trabalha com essa tonalidade de verde, aí ela tem essa presença do rosa e do azul. O que são tons pastéis? É aquele tom, sabe, quarto de bebê? É bem aquilo. Tá usando muito em pintura de unha, em roupa. O tie-dye, quando é feito a técnica do tie-dye na pintura das roupas, eles utilizam essa base desses tons pastéis, por mais que tem tons que Uma são... cor leve. Oi? Tipo uma cor leve, sabe? Bem levinha, tá? Né? Bem forte, assim. Teu microfone tá baixo ou meu áudio tá meio ruim, Henrique. Não consegui identificar ainda não. Agora, mas por que esse nome? Ó, o nome dado ao período remete à ideia de rochas e conchas, que eram utilizadas como forma de ornamento em jardins do palácio do século XVIII. Por isso que é o rocaille, rococó, rochas e conchas. Era comum o novo estilo receber um nome pejorativo como rótulo. E com o rococó não foi diferente. O barroco, vocês lembram a origem do nome dele? Que eu falei? Alguém lembra? Não, não. Barroeco, pérola irregular. Era algo errôneo o que aconteceu, foi um erro, foi um acaso, que não era uma pérola bonitinha, perfeitinha. Então também foi dado como nome pejorativo, assim como rococó. Era um rótulo, né, na verdade, algo que não era legal. Uma concha, algo, né, não, algo assim, que não era certinho, perfeitinho, tá? Então isso também foi dado a esse movimento, ok? De acordo com a definição do dicionário inglês Oxford, o termo remete a algo excessivo, ó, insipidamente florido ou ornado, quer dizer, um exagero também, novamente, muito parecido com o barroco, exagero de ornamentos, exagero de detalhes, tá? Esse termo começou a ser empregado pelos seguidores de Jacob, quando na busca por uma definição de periodicidade das fases do desenvolvimento artístico. Utilizaram o termo para se referir à fase final de qualquer período particular, né? Decadente. A suavidade e a alegria foram estímulos que fizeram Fiske qualificar o rococó como um período tipicamente francês. Ele surgiu como resultado último do barroco. Então, quer dizer, foi o que eu falei. Ele é um movimento paralelo ao barroco. Então, ele vem na fase finalzinha do barroco, tá? Quase como uma negativa a esse período. Enquanto o barroco mantinha o jogo de luz e sombra intenso e também uma paleta, quando eu falo paleta cromática, são as cores que os artistas usavam, tá? Densa, o rococó deu preferência pelo uso do dourado, tons claros, sutis, além das tonalidades, ó, rosáceas, verdes e azuis, rosa, verde e azul, tá bom? A grandeza foi substituída pelo quê? Pela elegância. O rococó ele pode ser dividido em dois momentos. O primeiro deles vai de 1690 até 1730. E os historiadores dão nome de estilo regência, no qual há uma quebra nítida dos padrões estruturais da arquitetura francesa, estilo Luís XIV. E emprego das curvas mais maleáveis e linhas mais orgânicas. Jean-Antoine Ai, gente, peraí. Jean Antoine foi, sem sombra de dúvida, a referência desse momento no desenho e na pintura. Aqui tem a pintura dele, ok? Aqui tá faltando um pouquinho de azul e de verde, eu concordo, mas olha a suavidade da pintura, olha a delicadeza. Eles não perderam as características do barroco, que ainda tem a presença
dessa luminosidade intensa, levar o olhar do espectador aonde ele quer. O que eles estão fazendo aí nessa pintura, gente? Hein? O que está rolando aí nessa cena? Eles estão colocando outros quadros, estão se mudando, algo assim? Isso, eles estão, na verdade, guardando algumas obras de arte, né? E aqui à direita, na verdade, eles estão terminando um painel, tá? E observe a presença de obras de arte. Observe a indumentário. O que é indumentário? É o figurino, é a roupa, né, das pessoas que estão ali. É bem aquele filme de príncipe e princesas que a gente assiste, tá? Posteriormente, no segundo momento, entre os anos 1730 e 1770, de fato, as características do rococó começaram a se fazer presentes. Os artistas de maior notoriedade foram esses aqui, tá? Que estão aqui nessa listinha. Protati, rococó, cai muito em questões de vestibulares e de Enem? Quase nada. Não que não caia, mas assim, é um movimento, foi que eu falei, por ser um movimento mais estético do que reflexivo, então assim, o que acrescenta na sua vida? Questões estéticas, ele é elegante, ele é um movimento ornamentado, tá? Ele é funcional, tá bom? Então, nesse sentido, por isso que ele é uma questão ou outra, tá? Quase estatisticamente falando, Enem, não. Barroco, sim. Renascimento, sim. Idade Média, sim. Né? E movimentos subsequentes aí que a gente vai ver, tá? Esses e outros artistas remodelaram as moradias da nobreza e alta burguesia parisiense. Essas moradias recebiam o nome de hotels, a partir da intervenção desses artistas. As residências passaram a ter mais funcionalidade e aconchego. Havia uma grande preocupação com a ornamentação dos espaços internos das residências. Ornamentação e artes decorativas eram utilizadas para esse fim, com mobiliário, tapeçaria, porcelana e ourivesaria. Um exemplo dessa modelagem foi o Salão Oval do Hotel Soubise, em Paris. Tá? Aqui tem uma fotinho dele. Neste segundo momento, a linguagem da pintura era explorada por outros artistas, né? Na linguagem escultórica, tá? Maurice, ele foi o artista de maior envergadura. Algumas características que marcaram o estilo rococó. Combinam arabescos com curvas no formato da letra C e da letra S. Mas, prof, como assim? O que são arabescos? Pensa em um tema floral, né? Linhas saindo, como se fosse aquela caligrafia, aquela letra capitular que a gente fala, né? Aquela caligrafia toda estilizada, tá? Isso quando eu falo da escrita. Agora do desenho, depois eu vou mostrar para vocês o que são arabescos, tá bom? Para ficar um pouquinho mais claro. Essas composições sofrem influências do período anterior, o barroco, que também tinha certa liberdade e alegoria na criação das composições. Muitas vezes, a natureza era requisitada como meio para as criações. Eram pássaros, animais de pequeno porte, plantas e flores, águas e cascatas. Aqui mais um pouquinho ó, das pinturas. Lembrando da presença daquelas cores que eu já falei, tá? Na arquitetura, gente, olha, dentro de um palácio em Portugal, né? Foi que eu assim, você quer entender o que é rococó? É quando a gente assiste esses filmes de príncipe e princesas, né? Sai da Idade Média, tá? Eu já vou para um lado mais rebuscado, mais ornamentado, ok? Na arquitetura, o estilo se manifesta na ornamentação e no revestimento das grandes paredes dos salões. Assim como na pintura, as cores claras e suaves eram corriqueiras. Havia nesses espaços uma quantidade considerável de espelhos, que muitas vezes possuíam molduras com motivos florais, tanto em madeira quanto acabamento em gesso. A parte externa, no entanto, lembra alguns elementos da arquitetura barroca, porém sem tantos exageros, tá? Aqui, olha, um palácio em Portugal e aqui dentro do palácio, tá? A arquitetura, ela é requintada, mas é um pouquinho menos que o barroco. Agora um pouquinho da pintura. O rococó, como dito, ele surgiu nos salões franceses. E essa estética preocupava-se com o deslocamento da temática da pintura histórica, no qual conceitos como ética, civilidade e heroísmo passaram a ser deixados de lado. E no lugar disso, as pinturas com cenas domésticas, em campos ainda aquele com certa alegoria, com influência dos costumes da antiguidade clássica, apontavam como um novo pretexto para a pintura.
As pinturas do Rococó ainda mantinham a simetria, com traços ligeiros à mitologia greco-romana, inclinando-os para um conteúdo mais emocional e vaidoso. As representações mostram uma cisão social que tomaria importante envergadura, culminando na Revolução Francesa. A arte do Rococó era o último fôlego de uma elite que era alheia aos problemas e anseios do povo comum. Esta elite via cada vez mais seu espaço de poder reduzido, frente a uma classe média que começava a ter uma maior educação e domínio econômico. Tá? O Jean-Baptiste, né, os dois Jean-Baptiste, só que o Bruce e o Chardin, tá? São dois artistas, dois Jean-Baptiste que pintaram, tá? No movimento. Agora eu vou falar um pouquinho sobre moda. Quem nunca viu um espartilho, né? Ou melhor, esses espartilhos bordados ou decorados advêm de onde surgiu? Desse movimento, tá? Desse momento da história. Sem sombra de dúvida, a personalidade mais marcante do Rococó para a moda foi Maria Antonieta, que foi rainha da França. Ela incentivou alfaiates e costureiras na elaboração de peças únicas, exclusivas para o seu uso. Os espartilhos eram bordados ou decorados com rendas e fitas na parte frontal do decote, até a parte da cintura. Aqui tem um desenho de espartilho. Os vestidos eram tão largos em sua espacialidade que as portas do Palácio de Versalhes tiveram que ser adaptadas para que as damas passassem com folga. As saias recebiam uma estrutura metálica a qual ampliava suas formas, tornando-as o quê? Mais volumosas. Pensa, galera, principalmente meninas, imagina o peso dessa indumentária, dessa roupa, tá? Outra técnica da costureira era o acúmulo de sobressaias, né? Várias saias sobre a saia, embaixo da saia principal. Muitas vezes, além da roupa extravagante, as damas ainda utilizavam penteados enormes e pesados, que conferiam às pessoas cabelos estilizados, realeza e grandeza. Topetes que poderiam chegar até a 1 metro eram combinados com caixas na lateral da cabeça e na nuca. Para uma melhor acomodação da estrutura do penteado, era bem comum serem utilizados suportes metálicos embaixo, tá? Ou almofadados. Apliques também foram utilizados para finalizar os penteados. Olha essa mulher aqui com um barco na cabeça. Aqui o retrato de um homem, né, do século XVIII ali, ó. Com uma peruca. Tem várias séries no Netflix, né, nesse período, assim. O do Versalhes é uma delas, tá? Para o homem, ó, a moda era mais confortável. Ele vestia uma espécie de casaco que posteriormente se transformou no fraque, uma calça justa que cobria até os joelhos, meias brancas na maioria das vezes e sapatos com saltos e grandes fivelas. No pescoço não era raro ver homens com lenços lisos ou com babados elaborados em rendas. A roupa dos homens também tinha rendas, detalhes, fitas e tiras. Era bem comum um homem possuir uma peruca como adereço em seu visual. Todavia, na maioria das vezes, fazia do rabo de cavalo uma estratégia importante para compor o seu penteado. Então, aqui, quem nunca viu um filme ou um seriado com um figurino desse? Né? Então, agora a gente já sabe em que período, na verdade, ele foi criado, ou melhor, quem criou essa moda, quem inventou essa moda. Vou voltar aqui para vocês só um minutinho. Vocês entenderam? Agora, o que a prof quer propor para você? Preste atenção. Você pode escolher entre duas atividades, ó. Ou eu vou para a área da moda, ou você vai para a área do mobiliário. Ou você vai desenhar um mobiliário rococó, acabei, Manoel, bicho. Ou você vai desenhar uma peça do vestuário rococó, certo? Pode ser uma peça feminina ou masculina, ou mobiliário, você pode, por exemplo, se vocês já pesquisarem a cadeira do Luís XV, é uma peça que ela está inserida dentro do movimento rococó. Entendeu? Então, o que você pode escolher? Não, mano, não precisa se preocupar com ficar muito estranho. Prof, eu posso pegar, de repente, uma imagem, a silhueta de um vestido já pronto na internet, de repente só colorir, ou fazer aplicação com tecido, não sei, usa a sua criatividade, porque não pode pegar uma imagem pronta da internet. Tá? Vou pegar um mobiliário pronto. Não, faz o projeto dele. Imagina, igual né, os irmãos ali que criaram aquele móvel tão bizarro, tão diferente.
Caio, você vai desenhar ou um mobiliário que tem influência no estilo rococó, ou uma roupa que tem influência no estilo rococó. Você que vai escolher, tá, coração? Ah, não, eu quero partir para mobiliário, eu vou fazer uma cadeira, né? Ah, vou fazer uma mesa com estilo rococó. Então, essa mesa, eu vou abrir uma janelinha aqui, vou dar alguns exemplos para vocês, tá? Ó. Só um minutinho. Ó, vou mostrar para vocês agora, só um minutinho, tá? Eu coloquei na minha busca mobiliário rococó, só para vocês terem uma ideia, a quantidade de o que a gente tem, o que, que é esse estilo rococó? É isso que vocês estão vendo, tá? Exagero na ornamentação, uso do dourado, essas cadeiras cheias de detalhes, de flores, de linhas e tudo mais. Então, tem mesa, tem espelho. Não, eu quero desenhar um espelho rococó. Então, esse espelho tem esses arabescos. Eu vou mostrar agora para vocês o que são arabescos, tá? Só um minutinho. Vou parar aqui. Vou mostrar o que são arabescos. Vou colocar em imagens. Ó, isso são arabescos. Tá? Esses arabescos são essas linhas florais, essas linhas naturais que a gente fala. Tá? Você pode trabalhar um espelho com essa linha de arabescos. Prof, pode ser preto e branco? Oi, mas pode ser preto e branco, não tem problema, tá? Ok? Isso são arabescos. Agora eu vou colocar moda rococó, só para vocês entenderem também, tá? Como eu coloquei mobiliário, vou colocar moda. Vou espelhar aqui para vocês. Aqui, ó, moda rococó. São esses vestidos enormes, né? Essas grandes saias, né? Do século XVIII. Então, para você nortear. Olha esse brinco, gente. Show! Tá? Então, ó. Não tem muito segredo, tem? Sim ou não? Não. Não. Agora, o que vocês vão fazer? A prof vai mandar, assim, daqui a pouquinho explicando por quê. Não é para quinta que vem. Quinta que vem nós não temos a... Eu estou esperando ainda? Não, né? Nenhum. Quinta que vem nós temos a semana inteira, correto? Uhum. Então, não precisa me mandar semana que vem. Vocês vão me entregar, deixa eu ver, dia 22/10, tá? Uau. Então, é a nossa próxima aula. Olha quanto tempo tem, ok? Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu quero que semana que vem vocês desliguem. Ó, aperta a teclinha off, tá? Só que não pode deixar cair no esquecimento. Bem assim, né, Manu? Não, nós precisamos de um tempo sim, tá? Precisamos desligar. Isso daí é para saúde mental. Eu falo que é necessário, é o momento agora de entrar em off, tá bom? Então, eu vou explicar tudo isso bonitinho no grupo. Prof, eu quero fazer isso, Henrique. Eu quero fazer hoje. Pode, fica à vontade, tá? Mas vocês têm até dia 22 para me entregar, tá bom? Eu tô combinando com todas as turmas que eu tô propondo atividade, porque aí semana que vem eu quero realmente desligar vocês, tá? Porque a gente tem que pensar, pode já, porque quiser fazer já enviar, não tem problema, tá? Fica a seu critério, né? Ah, eu quero fazer já para ficar livre, beleza. Fica a critério de cada um, combinado? A prof vai fazer chamada, peço que os alunos que não, que alguém pode me auxiliar, por favor, tá? Se o aluno estiver no chat. Uhum. Amanda Vitória. Aqui. Obrigada. Ana Júlia. Faltou. Ana Lívia. Faltou. Anne Gabriele. Faltou. Arthur. Faltou. Beatriz. Chat. Bruno. Oi. Oi. Briane. Chat. Caio Lucas. Oi, bom dia, tudo bom? Oi, bom dia. Daniela. Aqui. Obrigada, Dani. Danilo. Faltou. Heloísa. Presente. Obrigada, Elo. Fernanda. A Fer não tá?
Oi? Oi! Oi, amor. Carolina. Faltou. Obrigada, Giovana. De Sete. Sá. É a de Sá que tá no chat? Uhum. E a de Souza? Presente. Obrigada. Enefaed. Faltou. Igor. Eu. Obrigada. Isabela de Jesus. Faltou. João André. Faltou. João Pedro. Sete. Ok. Júlia Zanin. Faltou. Cauã. Aqui, professora. Obrigada, querido. Lívia Franco. Sete. Luísa. Presente. Obrigada, Lu. Marcos Vieira. Sete. Maria Eduarda. Sete. Maria Júlia. Eu. Obrigada, Maju. Matheus. Sete. Pedro Henrique. Sete. Pedro Paulo. Aqui. Obrigada. Raquel. Sete. Renan. Sete. Renata. Não. Sandriele. Sete. Thales. Sete. Samira. Sete. Caio. Presente. Obrigada. Carmen. Sete. Isabela. Faltou. Irineu. Faltou. Ok, vou para o primeiro B agora. É que ele tá pensando aqui. Caramba! Aê! Hoje demorou a ampoletinha aqui que eu falei, quer ver que não vai rodar? Ana Beatriz Ferreira. Eu. Obrigada, Ana Beatriz Torres. Faltou. Ana Maria. Eu. Arissa. Aqui. Beatriz Colerite. Sete. Beatriz Maciel. Faltou. Bianca. Faltou. Bianca Casimiro. Aqui. Cássio Bandeira. Aqui. Obrigada, Manoele. Eu. Obrigada, Manu. Gabriel. Gabriela Castro. Sete. Giovana. Sete também, prof. Oi? O Gabriel e a Giovana estão no chat. Tá, já tirei então. É a Giovana Luísa? Aham. Tá. E a Giovana Papacideiro? Aqui. Obrigada, Gi. Henrique Mendes tá aí. Henrique Ucchio. Faltou. Yara. Aqui. Ingrid. Sete. Isabela Araújo. Faltou. Ivan. Presente. João Afonso. Sete. João Gabriel. Eu, professor. Obrigada, querido João Pedro. Meu Deus, que isso? Luísa. Faltou. Ela tá no médico, professora. Tá. Maria Elisa. Sete. Manuela. Sete. Maria Eduarda. Sete. Matheus. Faltou. Milena. No. Nicole. Sete. Pedro Felipe. Faltou. Pedro Parron. Sete. Rayane. Sete. Rebeca. Aqui. Obrigada. Renata. Faltou. William. Sabrina. Faltou. Samuel. Faltou. E Hugo. Oi. Oiê. Isis. Faltou. Yasmin. Sete. Ok. Professora, a Renata do primeiro A, ela falou que não conseguiu escrever o nome. Deixa eu ver.
E o Thales perguntou se pode sair. Pode, Thales, espera só um pouquinho, deixa eu me despedir de vocês, não vai embora assim não. Tá, já tirei. Amores, a prof quer saber se ficou alguma dúvida em relação à atividade. Então, ó, você pode partir para a área do mobiliário ou para a área da moda, tá? Isso mesmo, tá? Isso aí não. Aí vai critério de cada um, tá? Não precisa trabalhar com proporções muito grandes. Tira uma foto, coloca o seu nome e turma, por favor. Pode, claro que pode, tá? Pode trabalhar uma persona e coloca uma indumentária nela, tá bom? Seja ela feminina ou masculina, fica a critério de cada um. E isso, pega a persona e coloca a roupa do rococó, no estilo rococó, ok? Aí fica a critério de cada um, tá bom? Entregar só depois da volta do feriado, tá? Para vocês desconectarem, desligarem, tá? E é para descansar, tá? E vamos ver o que vai rolar, né? Porque Deus sabe todas as coisas, tá bom? Um beijo no coração, que precisar, estou de plantão hoje das 4 às 4h45, até daqui a 2 semanas. Beijo. Beijo, vamos Também. com Deus. Tchau, prof. Tá, Obrigada. meu amor, vai com Deus, até. Ô, professora, Oi, tem, tipo, Henrique. algum problema? Porque, assim, ontem e anteontem eles entregaram a tarefa, era tipo 4h30. Então, talvez, quando tiver o seu plantão, a gente nem vai ter pego a tarefa. Então, se eles entregarem 4h30, a gente pode pedir, mandar a pergunta um pouco mais tarde? Pode, amor, qualquer coisa, se demorar um pouquinho para responder, vocês têm quanto tempo para fazer a tarefa? Ah, até sexta-feira. Até sexta? Ah, então tá, não, pode perguntar. Se eu não demorar um pouquinho para responder, eu respondo depois, tá? Beleza. Mas pode perguntar sim, sem problema, tá bom? É bom saber isso daí também. Tá? Porque às vezes a gente não sabe desse horário, né? Uhum. Ah, mas obrigada por falar, tá bom? Mas pode perguntar, não tem problema não, Henrique. Tá bom. Tá, meu amor? Beijo, vai professora. com Deus. Beijo, tchau, tchau.